No programa de hoje vamos conhecer o Peugeot 508 PSE SW, uma perua esportiva e híbrida. E ainda nossa última volta com o Chevrolet Camaro, que vive seus momentos finais antes de sair de linha. E o todo-poderoso Tesla Model S Plaid, um elétrico incrivelmente rápido, na verdade o carro mais rápido do mundo. Seja muito bem-vindo, eu sou Henrique Rodrigues e este é o programa 4 Rodas. E no programa de hoje nós vamos conhecer 3 formas bem distintas de se fazer um carro esportivo. Recentemente eu estive na Espanha para conhecer os carros eletrificados da última geração da Peugeot. E eu fiquei realmente muito surpreso com o Peugeot 508 PSE SW. É uma versão esportiva que também é híbrida, ela usa o motor elétrico para favorecer o desempenho do motor a combustão. Vem comigo que eu te mostro tudo. Você sempre vem aqui na 4 Rodas e vê SUV, hatch compacto, picape, mas a gente nunca vê perua, então temos aqui um Peugeot 508 SW PSE. É a versão híbrida mais potente dessa perua aqui na Europa. Já que estamos aqui, por que não apresentar um carro diferente, não é mesmo? Pois bem, ele tem motor 1.6 THP aqui na frente, com 200 cavalos, unido a um outro motor dianteiro de 110 cavalos e cerca de 33 kgfm de torque, e na traseira ele tem mais um motor com 113 cavalos e 17 kgfm de torque. No contexto todo, são 360 cavalos e 51 kg. 51 kg de torque é o torque de uma Chevrolet S10 a diesel. Então imagina, sendo que no modo esportivo, ele joga toda a potência lá para trás. Então temos um carro aqui bem diferenciado para dar uma conhecida rápida por aqui hoje, bem na pressa também. O fato é que o Peugeot 508 ele acabou de ser atualizado aqui na Europa. Essa nova geração ganhou essa dianteira, que nessa versão esportiva tem essa faixa preta unindo os faróis com essas garras. Antes ele tinha só uma presa aqui para baixo, como nós vemos, por exemplo, no 208 atualmente no Brasil. E também ganhou um novo logotipo da Peugeot só com a face do leão. Mas essas 3 barrinhas aqui, fala a verdade, lembra a Fiat de 30 anos atrás, não é mesmo? Pois é. Esse aqui é o logotipo da Peugeot Sport Engineered, a PSE. A segrife esportiva da Peugeot aqui na Europa. Frente alargada, as bitolas são mais largas, a suspensão é 1 centímetro mais baixa aqui na frente. Fica interessante. Novamente, essa não é a condição ideal de gravação, mas dá só uma olhada nas rodas, né? Aro 20, com pneus Michelin, desenho aerodinâmico. Na frente tem pinças de freio amareladas, né? Meio fluorescente. Tem esses apêndices aerodinâmicos, tanto no para-choque dianteiro, quanto nas saias laterais e no para-choque traseiro, para canalizar o ar do jeito que tem que ser feito, né? E o caimento de perua típico, que aqui agora tem novas lanternas na comparação com o modelo anterior, que agora elas são mais inclinadas aqui, e antes era uma coisa vertical, também tentando fazer uma alusão às presas do leão. Isso virou uma identidade muito clara da Peugeot, principalmente aqui na Europa, onde a linha está muito mais atualizada, né? Agora, uma verdadeira grande vantagem de uma perua é o porta-malas. Aqui tem abertura elétrica e veja só, são 530 litros de capacidade que você pode aproveitar, até mesmo porque a bateria, que tem coisa de 11,5 kWh, ela vai montada embaixo do banco traseiro, que é um banco traseiro um pouco mais alto, daqui a pouco eu te mostro. Mas aqui só tem carregador mesmo, doméstico, para você fazer a conexão em algum lugar, e o assoalho plano, mas ele não fica tão plano assim quando você rebate o banco traseiro para ampliar o espaço justamente por causa da bateria. Mas maior do que um sedã. Nesse caso do 508, a capacidade é cerca de 50 litros maior. E claro, para evocar a esportividade, você tem os extratores, a peça que imita um extrator aqui embaixo na base do para-choque. E as novas lanternas agora você consegue ver melhor. Como eu havia dito, a bateria desse sistema híbrido plug-in está montada aqui embaixo desse assento traseiro.
É um assento um tanto elevado, inclusive aqui, como tem um teto solar dianteiro, há uma travessa aqui no teto e um relevo para a cabeça não ficar espremida. Mas funciona bem, tem uma visão de palco até aqui da dianteira. E o espaço é bom, né? Mas também não poderia ser diferente quando a gente está falando de um carro que tem 4,75 m de comprimento e 2,80 m de entre-eixos. Então eu tenho um espaço abundante aqui. Tem largura, tá bom, para 4 pessoas. O espaço aqui na traseira é para 2 pessoas. O melhor a se fazer é usar o apoio de braço com os porta-copos aqui. Mas é um carro agradável, até no banco de trás. Eu cheguei a andar nele aqui no banco de trás. E eu quase tirei um cochilo de tão agradável que é, mesmo sendo um esportivo, rodando no modo esporte. E ó suede, alcantara misturado com couro. Carro bem legal. Assim, é caro, mas ele entrega, sim, de fato, um luxo que talvez a gente não esteja tão acostumado a ver no Peugeot. Bom, e aqui temos o painel, que eu achei fantástico pela posição, pela organização disso aqui, tão voltada para o motorista. Você vê, claro, o iCockpit da Peugeot, volantinho pequeno, base achatada, parte superior achatada para você ter visibilidade do painel de instrumentos aqui em cima, né? A gente já está acostumado com isso no Brasil. E tem os comandos bem próximos para a central multimídia. O seletor de câmbio mudou nessa atualização, ele tem esse seletorzinho de chave em vez de um joystick. E aqui tem os botões dos modos de condução que nós vamos ver na prática daqui a pouco dirigindo esse carro. Além do freio de estacionamento eletrônico, o painel tem superfície emborrachada, sistema de som premium da Focal, que é uma marca francesa, né? Eles tentam evocar isso um tanto aqui no carro, até o quadro de instrumentos mostra a bandeira da França. Então tem esse lado, mas eu gosto muito de me sentir num carro esportivo quando tem um console elevado, tudo voltado para o motorista, tem essa preocupação de você valorizar o motorista. Ainda tem borboletas para trocas sequenciais aqui. É bom. Tudo macio, tudo agradável. Típico de um carro que tenta ser luxuoso, tenta ser esportivo. Mas também não dá muito tempo mais para falar em detalhes aqui, porque tá na pressa. Mas é isso. Vamos dar uma volta com ele agora? Agora, como funciona isso? O 508 PSE, ele tem um motor 1.6 THP, um motor que nós conhecemos muito bem, mas em uma versão mais potente, são 200 cavalos. E aí ele está disponível ali, mas ainda tem a ajuda de um motor elétrico dianteiro com 110 cavalos e 33 kg de torque, atuando junto com ele, até também para regeneração. E no eixo traseiro tem montado mais um motor elétrico com 113 cavalos, mais 17 kg de torque. É um pouco menos de torque, na verdade metade, né, do torque do outro motor, para fazer não só uma tração traseira, né, mas também compor um sistema de tração integral. Inclusive existe um modo 4WD, que aí é voltado mais para entregar uma certa neutralidade entre os eixos, para você ter mais controle do carro, por exemplo, na neve, em pista escorregadia, que é uma coisa mais comum aqui na Europa, né? Mas o que realmente vem, até a aceleração no modo WD é mais contida para o carro não derrapar por aí, não sair de lado, enfim. Mas a graça toda dele está no modo esporte, que aí sim, 330 cavalos e 51 kgfm se unem para deixar esse carro realmente empolgante. E aqui, ó, você sente que o motor traseiro ele se compromete em entregar mais potência, mais força, para você ter um controle dinâmico melhor, a suspensão fica mais firme, a direção fica mais rápida, as coisas ficam mais agradáveis. Aí você encontra a tal Peugeot Sport Engineering, a essência esportiva que eles tanto prometem. Deixa eu falar uma coisa, é mais ou menos algo como a Polestar atua nos Volvos mais convencionais, digamos assim. Só que você tem um amortecedor eletronicamente ajustável, não fica numa atuação fixa como acontece nos Volvo. Olha, uma perua
esportiva, média, grande, né? Meio que nas dimensões de um RS4. E olha, uma delícia de dirigir. Inclusive, faz parte da proposta esportiva a suspensão dianteira 1 centímetro mais baixa, a traseira 4 centímetros mais baixa e as bitolas nos 2 eixos alargadas. Olha, adorei. Reduzir um pouco aqui, que tá mais fechada essa curva. O câmbio está em terceira marcha. Tem até borboleta para fazer troca, fazer redução aqui. Porque ainda tem um câmbio automático de 8 marchas. Então você tem o melhor de todos os mundos. Você tem a sensação de troca de marcha. Você tem a sensação de torque, de força na roda. E você tem a dinâmica legal de um esportivo. Gostei. Era isso que eu realmente esperava de uma perua esportiva. Já valeu essa viagem, viu? Por mais que esse carro não vá para o Brasil, porque é muito caro, inclusive para o padrão europeu. São quase 70 mil euros, isso dá 360 mil reais sem imposto. Então é um carro que facilmente chegaria ao Brasil por 400, 450 mil reais. Quem pagaria isso? Essa é a grande questão. Inclusive o 508 já foi vendido no Brasil no passado, basicamente para ser carro de executivo da Peugeot. As poucas unidades que foram de fato vendidas hoje não valem quase nada, coisa de 50, 60 mil reais. É um baita custo-benefício. Se a Peugeot fosse realmente considerar um carro para ser vendido, importado para o Brasil novo hoje, seria o 408, que se tornou um SUV coupé, não é mesmo? E é isso. Dirigimos o 508 PSE com seu logotipo da Fiat no volante achatado. Uma bela posição de dirigir, inclusive. Mas é um carro que não teremos no Brasil. Triste. Mas, enfim, é um contato rápido com o Peugeot 508 SW, não é um carro que vai para o Brasil, mas é legal lembrarmos que esse tipo de carro ainda existe no mundo, ainda tem seu público consumidor, e quem sabe o clamor dos brasileiros não possa comover a Peugeot a levar algumas unidades para o Brasil. Só não sei se teria alguém disposto a pagar nem mesmo o valor dele na conversão direta, quando você entra num segmento tão complicado que é dos carros médio-grandes, carros grandes, fica mais difícil. É só ver que, por exemplo, já nos sedãs já não há opção de Accord no Brasil, ele está sempre com a importação meio interrompida, a mesma coisa com o Toyota Camry, tem Lexus, claro, e enfim, já não temos mais Hyundai Azera, não temos mais Ford Fusion. É complicado esse segmento para nós brasileiros. Mas quem sabe, né? E pelo menos a tecnologia a gente já conhece. Sistema híbrido bem bacana, híbrido plug-in bem forte, e essa forma de atuação que deixa tanto mais eficiente quanto mais esportivo. Eu gostei desse carro. É isso, infelizmente um carro tão legal como esse não tem espaço no mercado brasileiro por várias questões, como o preço. Mas é interessante para nós ficarmos mais atentos aos esportivos híbridos, a gente não precisa torcer o nariz para eles. Nós vamos dar uma paradinha agora, mas não sai daí porque daqui a pouco tem mais programa 4 rodas por aqui. Estamos de volta e o assunto agora é a aposentadoria do Chevrolet Camaro. Pois é, carros também se aposentam. E o que está acontecendo é que, pelo menos na forma como nós conhecemos, o Muscle Car V8 ele vai deixar de existir. E quem vai te contar o que está acontecendo é o Guilherme Fontana. Essa provavelmente será a última vez que você vai ver um teste do Chevrolet Camaro aqui na 4 rodas. Porque esse carro aqui vai deixar em breve de existir desse jeito aqui que a gente conhece. A produção dele vai ser encerrada em janeiro de 2024 e sem deixar, pelo menos por enquanto, um sucessor direto. Por isso, a gente já se antecipou e hoje eu estou aqui para fazer uma espécie de tributo ou um teste de despedida do Camaro. Fica aí que vai valer a pena. Como eu dizia, esse carro aqui vai sair de cena em breve, sem deixar um sucessor imediato. Só que a própria General Motors já falou que esse não é o fim da história do Camaro. Mas, por enquanto, agora em meados de 2023, a gente ainda não sabe o que vai ser feito do nome Camaro.
Alguns rumores dizem que lá para 2025 ele vai ressurgir em uma linha que vai ter um SUV esportivo elétrico. Outros rumores falam que vai ser um sedã elétrico. De qualquer forma, vai ser um elétrico. Bom, então a única coisa que a gente sabe até agora é que vai ser muito diferente disso daqui. Não vai ser mais um Muscle Car V8 com essa pegada raiz e que aqui nesse caso tem até uma ausência de algumas tecnologias mais avançadas. O novo não, vai ser totalmente tecnológico. Nesse teste eu vou recapitular tudo sobre o Camaro, começando pelo visual, que inclusive é o mesmo desde 2019, no Brasil chegou em 2020, porque ele teve uma mudança meio que emergencial, porque ele estreou essa nova geração em 2018, só que não caiu muito no gosto dos americanos. Ele tinha uma parte preta aqui no meio, com um logo vazado, que inclusive é essa que você está vendo na tela aí agora, mas agora ele é assim, com essa parte central aqui na cor do carro, tem aqui uns recortes bem legais aqui. Os faróis, claro, são Full LED. Esse é uma assinatura bem extensa, vem quase até o meio da grade aqui. Só que esses faróis, apesar de serem Full LED, não tem o facho alto automático. Eles são automáticos, mas não tem o facho alto automático. É uma coisa que fica devendo aqui nesse carro. No geral, o desenho desse carro continua muito bonito. Aqui nessa geração ele até mistura um pouco de elegância aqui com essa agressividade. Só que tem que tomar muito cuidado para não estragar essa beleza toda aqui, porque ele não tem nenhum auxílio para estacionamento aqui na frente. Não tem câmera e muito menos sensor de estacionamento. E esse capô é enorme, essa frente é muito grande e lá de dentro a visibilidade aqui é bem prejudicada. Bom, então aqui é isso. Sobre o motor eu vou falar quando eu for dirigir. Agora vamos ver a lateral dele. O perfil do Camaro é muito característico, com essa frente bem alongada, a traseira curtinha, só que lá na traseira tem aquele volume bem marcado que você olha no retrovisor e você vê uma espécie de músculo ali atrás e não te deixa esquecer qual carro você está dirigindo. Aquelas rodas são sempre de 20 polegadas, sempre com esse acabamento bem prateado, com pneus 245/40 aqui na dianteira e 275/35 lá na traseira. Eles são mais largos e o perfil é menor. E aí tem também essa bandeirinha aqui, que não tem nada a ver com França, viu? Esse carro aqui é americano e aqui são as cores da bandeira dos Estados Unidos, claro. E inclusive outra curiosidade é que esse é o único lugar onde aparece escrito Camaro em todo o carro aqui no lado de fora. Uma curiosidade é que apesar do Camaro ser um super esportivo, ele é um carro muito baixo, mas ele não raspa com facilidade em lombadas, em valetas. Você consegue andar tranquilamente com ele no dia a dia. Comigo, pelo menos, não raspou nenhuma vez. Dá para passar reto na lombada, não precisa nem dar aquela diagonal. Isso ajuda bastante. Diferente lá da dianteira, que passou por uma mudança em 2019, a traseira não mudou, ficou igualzinha, então é a mesma desde 2018. Tem aqui essas lanternas com as lentes meio fumê, saída dupla de escape, o tradicional, um SS perdido aqui no meio do para-choque. Mas o legal aqui é o porta-malas. Ele pode ser aberto aqui pela chave, que inclusive é exatamente a mesma chave do Onix. Isso é um pênalti. Ou lá dentro tem um botãozinho na porta do motorista. Esse porta-malas surpreende para esse carro aqui, viu? Ele tem aqui a abertura bem pequenininha, né, bem estreito para você colocar algum objeto, mas o espaço é bom, são 257 litros. Ele não é tão alto, mas é bem profundo. É interessante para um Muscle Car, se a gente for falar. Bom, agora vamos dar uma olhada como que é lá dentro dele. Eu confesso que eu pensei em nem mostrar como que é o banco traseiro, porque esse carro não é feito para levar a gente aqui atrás. Mas vamos lá, estamos aqui para mostrar tudo sobre o carro, então vocês vão me ver nesse perrengue chique aqui agora. Eu tenho cerca de 1,75, o banco da frente está ajustado para mim e dá para ver que eu estou extremamente apertado. Meus joelhos estão aqui pressionando o banco dianteiro. Minha cabeça já está no teto, eu só fico assim curvado mesmo, não tem como erguer aqui a cabeça. E aqui é para isso, ó, duas pessoas
não tem nenhum espaço para uma terceira, é um carro 2+2. Tanto que aqui no meio tem essa parte até acolchoadinha aqui, mas é basicamente de enfeite. Tem aqui um carregador de celular por indução, mas aí ele acaba até mostrando um pouco da idade já desse carro, porque aqui não cabe aparelho muito grande. Por exemplo, o meu aparelho já não cabe, ele fica para fora aqui, ele fica meio pendente. E isso atrapalha um pouco a recarga. Também, claro, não tem nem espaço para ter porta USB, saída de ar-condicionado, nada disso. Aqui atrás é assim, esse aperto, mas de novo não dá pra gente julgar porque ele não é feito para levar ninguém aqui atrás. Ele é feito para andar lá na frente, justamente por isso é para lá que a gente vai agora. Se lá fora o visual já tem seus 4, 5 anos, aqui dentro é mais antigo do que isso, já tem seus 7 anos, que é desde quando essa geração do Camaro, que inclusive é a 6ª, estreou globalmente. E já dá para perceber um pouco essa idade em vários aspectos, começando pelo acabamento, que é bem simples, é um carro bem montado, tem materiais de boa qualidade, mas é simples, é tudo em plástico rígido, não tem nada emborrachado. Essa parte central aqui tem um toque emborrachado, mas não é macio. É a mesma solução que eles usaram na Montana e no Tracker. Ele também tem poucas variações aqui de textura, tem um pouquinho de black piano aqui, tem umas partes que imitam um aço escovado, mas também é tudo plástico e é pouca coisa. A central multimídia também já mostra que é um pouquinho datada, ela tem 8 polegadas, é a mesma de um Onix, por exemplo, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem Wi-Fi nativo, mas ela tem uma inclinação um pouco estranha, ela é um pouquinho tombada aqui assim. Não atrapalha, mas é estranho, algumas vezes você meio que precisa realocar a visão aqui. Então assim, no geral é simples, mas é bem feito, só que diante do Mustang, por exemplo, ele perde bastante. O do Mustang é bem mais refinado. O quadro de instrumentos mistura elementos analógicos, né? Tem o velocímetro e o contagiros analógicos nas extremidades, com uma grande tela central com várias informações, personalizável, mostra ali a temperatura do motor, do óleo, mostra a condição da bateria, é bem completo. E também tem o head-up display, que é aquela projeção lá no para-brisa, que só aqui dessa posição do motorista dá para ver. Tem vários modos, você consegue controlar brilho, altura, e é tudo feito por botõezinhos que ficam aqui atrás do volante, botões físicos. Isso ajuda bastante, porque muito carro que tem isso já transportou esses comandos para a central multimídia, então você tem que mexer na multimídia para ajustar o brilho do head-up display. Aqui não, aqui é super prático. Essa fileira de botões aqui é praticamente toda dedicada ao ar-condicionado, tirando os botões mais das extremidades, que aí são para aquecer e para resfriar os dois bancos aqui da dianteira. Por falar em ar-condicionado, ele tem uma coisa muito legal, que para alterar a temperatura, aumentar ou diminuir a temperatura, você faz isso pelo aro da saída do ar. Então você vem e mexe aqui, é como se fosse um botão giratório mesmo. Isso é bem legal, bem interessante. No mais, ele tem bancos aqui bem confortáveis, não tem uma pegada tão esportiva, mas são bem confortáveis. Tem controles eletrônicos, tem teto solar, freio de estacionamento eletrônico, 8 airbags, alerta de ponto cego, sistema de som da Bose e aquecimento até do volante. Ele também tem sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré e retrovisor com um mostrador digital. Ele tem uma câmera instalada lá em cima, na antena, lá no teto, que você vem aqui e o retrovisor é digital, ele reproduz as imagens que estão sendo captadas lá pela câmera. A gente viu isso recentemente em carros da Land Rover, como o Defender. O problema aqui está na falta de alguns equipamentos que já se tem em vários outros carros, até de categorias bem inferiores. Tipo frenagem automática de emergência, piloto automático adaptativo, farol alto automático. Nada disso está presente aqui no Camaro. E faltou mais uma coisa, faltou uma alça aqui no banco para prender o cinto, porque ele fica muito lá para trás. Então quando você entra aqui no carro, você tem que pôr o braço lá atrás para buscar o cinto. E isso no dia a dia acaba sendo bem desconfortável. Bom, então vamos para a melhor parte de um teste de um Muscle Car V8, que é dirigir, falar de números, mostrar um pouco como esse carro anda. E é isso, vamos lá? O
conjunto mecânico do Camaro também não muda há um bom tempo, mas isso não necessariamente é ruim. Ele tem um motor V8 6.2 aspirado de 461 cavalos de potência e 62,9 kgfm de torque. O câmbio é sempre automático de 10 marchas, que inclusive é exatamente o mesmo utilizado no Mustang. Por falar em Mustang, lá são 22 cavalos a mais, só que 6,2 kgfm de torque a menos do que aqui no Camaro. Nos nossos testes, o Camaro foi de 0 a 100 km por hora em 5,3 segundos, mais lento do que o Mustang, que fez em 4,9. Só que o consumo aqui no Camaro é bem impressionante, porque ele fez 7,4 km com litro na cidade e 12,2 na estrada. Para um V8 esse número é bem surpreendente. Só que isso acontece por dois principais motivos. O primeiro é que o Camaro tem um sistema que desativa cilindros quando você está numa condução um pouco mais tranquila. E aí, se você precisa de mais desempenho, ele volta a ligar esses cilindros automaticamente e aí vai te entregar tudo o que o carro puder. Outra coisa é pelo câmbio também, são 10 marchas. Então ali a partir da quinta mais ou menos elas ficam mais alongadas. Então você tem esse menor consumo de combustível justamente por essas marchas maiores. O difícil é você conseguir fazer um consumo desse no dia a dia, porque por esse sistema, pelas marchas mais longas, por ter bastante marcha, e também como uma característica do Camaro, ele acaba sendo bastante silencioso. E eu não digo só de isolamento acústico, isso também é muito bom aqui. Mas você roda ali na cidade, por exemplo, bem de forma silenciosa, bem tranquilo, você acaba até passando despercebido. Só que você está no V8, então você quer ouvir barulho, então você vai acabar pisando em situações que você nem precisaria pisar. Você vai pisar um pouquinho mais fundo para ouvir o ronco lá de trás. Inclusive, esse Camaro tem mudado um pouquinho o ronco de uns tempos atrás, de outras gerações. Ele tá um ronco mais instalado. Ele tem aquele início do V8 grave, mas lá em cima, em giros mais altos, trocas de marcha, ele dá uma estralada, ele fica mais agudo, que, cara, é sensacional. Então você pisa, ele grita, ele troca marcha, ele dá pipoco, você reduz marcha, ele dá pipoco. É muito legal essa sensação de ter um V8 gritando aqui. Só que nessas aceleradas você precisa ter muito cuidado, porque o Camaro tende a ser um carro violento. Ele, de certa forma, é até um carro meio traiçoeiro. Até na reta, quando você pisa fundo, ele sai sambando, ele sai querendo jogar traseira. Você sente o controle de estabilidade atuando, ele dá até uns cortes bem secos, porque senão você vai rodar. Se você sair de uma esquina, se você entrar numa curva acelerando, você vai rodar. E nem o controle de estabilidade vai conseguir te segurar. Então, não é um carro definitivamente para iniciantes. E eu tô falando isso porque tem um detalhezinho, né? Ele é tração traseira, esse carro. Então, se você pisar, ele vai ter a tendência de jogar lá atrás. Inclusive, se você quiser sair de um semáforo um pouquinho mais rápido, ele vai cantar pneu ali e depois ele vai. Então, mas ele vai dar umas 4 rodadas ali de pneu. É brutal. O Camaro é bem brutal. Inclusive, isso é uma diferença bem grande para o Mustang, porque o Mustang é um carro mais fácil de você dirigir, principalmente na cidade. Ele é mais amigável. O Camaro não. Além dessa agressividade que ele tem a mais, a visibilidade também é bem comprometida. Eu não tenho quase noção nenhuma de como está ali na dianteira. Você acaba indo mais no feeling mesmo, mais de conhecer o carro no dia a dia. E também dá para mudar um pouquinho do comportamento desse carro de acordo com o modo de condução, que ele tem 4 modos de condução: passeio, esporte, track e neve ou gelo. E aí no passeio é para andar tranquilamente na cidade, o esporte já fica ali uma brincadeirinha mais divertida, o escape já fica um pouquinho mais barulhento também, câmbio mais rápido. No track o bicho pega, aí ele fica bem mais rápido, a direção fica bem pesada, o carro todo fica mais duro, mais rígido, e o escape aí então ele fica bem mais barulhento, dá uns estalos bem mais pronunciados mesmo. Mas é um modo para você usar na pista, né? Como o nome já diz, não dá para você ficar usando na cidade também. Eu só senti falta aqui de algum comando para
para aumentar ou diminuir o barulho do escape sem precisar alterar os modos de condução, porque nos modos de condução ele vai alterar mais na aceleração, você não vai sentir que abriu, ele não tem um difusor para abrir e deixar o escape mais encorpado, mais alto. Aqui ele é sempre o mesmo modo. Isso faz falta, até porque lá no Mustang tem. Inclusive eu vou tentar te mostrar um pouquinho como é o ronco desse carro. É claro que ele não vai fazer a vida real, né? Não tem como, mas escuta só. Só uma aceleradinha, só uma troca de marcha. É bem impressionante, ele tá no modo track aqui, que é o modo mais bestial desse carro. É um ronco muito legal, é um carro muito legal. O Camaro é um carro bem possível para se ter no dia a dia. Ele não é tão desconfortável, ele passa bem por lombadas, por valetas. Você só precisa ter noção com algumas brincadeiras e com espaço onde você vai entrar com ele. Além disso, ele tem ali alguns pênaltis em equipamentos, em acabamento. Só que ele justifica essas faltas, essas ausências, por ser um muscle car mais raiz. Tchau, Camaro, e tchau para você também. É isso, depois do Ford Mustang Mach-E, um outro carro que pode ser completamente desfigurado na era dos elétricos é o Chevrolet Camaro. Será que os V8 que já estão rodando por aí vão ser valorizados no futuro? E agora nós vamos conhecer o carro mais rápido do mundo. Nós levamos o Tesla Model S Plaid para uma pista de arrancada para ver tudo do que ele é capaz. E você vai ver o que aconteceu com o Eduardo Passos por lá agora. Pensa no carro mais rápido que você conhece. Pode ser uma Ferrari, uma Lamborghini, um hiperesportivo de qualquer lugar do mundo. Eu te garanto, esse discreto sedã aqui é mais rápido. E olha que esse é só um dos absurdos do Tesla Model S Plaid. A gente está aqui em Itatiba, no interior de São Paulo, na pista da Speed, que gentilmente cedeu espaço para a gente fazer o teste de arrancada. Mas antes de um dos 0 a 100 mais rápidos da história da 4 rodas, a gente vai entender como que esse carro, que pode até passar despercebido, se tornou algo tão brutal. É difícil escolher só 20 absurdos desse carro para falar, mas sem dúvidas o maior deles é a aceleração. Na maioria das listas, esse aqui é o carro mais rápido do mundo. Ele vai de 0 a 100 em um pouco mais de 2 segundos. E quando ele não é primeiro em algum tipo de medição, ele perde para o Bugatti Chiron Super Sport, para uma Ferrari SF90 Stradale e por aí vai. E é bom também a gente só esclarecer um termo técnico. Quando a gente está falando de carro mais rápido, a gente está falando de aceleração. Quando a gente fala de velocidade máxima, a gente está falando do carro mais veloz. Mas não quer dizer que o Model S é ruim de máxima não, viu? Com um pacote de rodas e pneus opcionais, você consegue chegar até 320 km por hora de máxima. É algo tão absurdo quanto os 1.034 cavalos que esse carro tem. Essa potência é gerada por 3 motores, sendo um aqui embaixo, debaixo desse porta-malas dianteiro, e 2 lá atrás, um em cada roda, que favorece a vetoração de torque no eixo traseiro. Esses 3 motores, eles são de relutância síncrona. É algo tão complexo que nem compensa entrar em detalhes. O que você tem que entender é que graças a esse motor de altíssima tecnologia, o Tesla não só tem essa velocidade máxima absurda, como o pico de torque e potência dele vai até velocidades muito altas. Esses motores aqui embaixo giram tão rápido que em condições normais eles simplesmente explodiriam. Sabe o que o Elon Musk fez então? Ele pegou uma tecnologia dos foguetes espaciais e exclusivamente nesse carro, os 3 motores eles são enrolados por uma malha de fibra de carbono a altíssima pressão, que mantém o motor íntegro e impede dele literalmente virar pó. O design da Tesla pode até não agradar a todo mundo, mas aqui tudo tem uma função bem clara. Graças a detalhes como a falta da grade frontal, essas curvas bem suaves e até mesmo a grossura das frestas dos painéis, esse carro aqui foi por algum tempo o carro mais aerodinâmico do mundo. Ele perdeu o posto recentemente para uma versão específica do Mercedes-Benz EQS. Ainda assim, convenhamos que o segundo lugar não é nada mal, né? Com 100 kWh de bateria e um desenho tão aerodinâmico, a autonomia desse carro chega a 633 km.
e dá para carregá-lo com até 275 kW de potência. Isso é suficiente para em 15 minutos na tomada você acrescentar 320 km de alcance. A versão S do Model Plaid foi lançada no ano passado e além dessa potência, ele trouxe um interior completamente novo com alguns grandes destaques. O principal deles é esse manche que substitui o volante. A justificativa da Tesla, além de ser algo legal e que chama bastante atenção, é que ele melhora bastante a visibilidade do quadro de instrumentos. E que é verdade, realmente fica bem mais fácil de enxergar. É engraçado porque eu vi muita gente reclamando desse manche aqui, falando que ele é difícil para manobrar, mas pessoalmente eu não tive muita dificuldade. Inclusive, outra coisa muito legal desse carro é que para você engatar a marcha à frente, não tem nenhum seletor aqui no console. Você só seleciona aqui e já pode sair. Inclusive com o manche aqui servindo de manobra. A central multimídia do Model S Plaid também é diferente, agora ela está na horizontal. E falar da central multimídia de um Tesla é extremamente importante, porque ele é basicamente a sua interface para conversar com o carro. Para você ter noção, eu consigo, pela central multimídia, até melhorar esse veículo. Eu consigo comprar mais potência, no caso do Model S, para eu chegar às 200 milhas por hora, eu preciso de liberar por aqui. Eu consigo até mesmo abrir mão desse seletor de marcha que eu te falei. Eu consigo, via internet, comprar um software que vai fazer o seguinte: quando eu for sair com o carro, as câmeras ao redor do veículo vão alimentar uma inteligência artificial que vai saber se eu quero sair para frente ou para trás. Eu não preciso nem de encostar na tela. Ele vai saber para onde eu devo ir e vai engatar essa marcha automaticamente. Tudo isso você consegue comprar pelo toque na tela. E é uma coisa que vai ser bem comum daqui para frente, não só na Tesla, mas em várias outras marcas. É a atualização over the air, ou seja, a OTA. Você faz pela internet e como o carro é basicamente um dispositivo eletrônico, ele corresponde ao que você ordena aqui. O manche do Model S também concentra todos os comandos que a gente costuma dar no carro. Então, para eu dar seta, eu simplesmente aperto um desses dois botões aqui. Para eu escolher o farol, eu aperto esse botão aqui. Para eu buzinar, é aqui. E esses seletores aqui, tanto na esquerda quanto na direita, servem desde a escolha da música até para eu ajustar os retrovisores. Olha, quando eu falo que essa tela é poderosa, não é força de expressão não. Olha só o gráfico do jogo que eu consigo rodar direto na multimídia do carro. Essa tela de 17 polegadas, ela é praticamente um tablet. Dá para você jogar aqui, inclusive dá para você conectar um controle de Xbox ou de PlayStation e comandar esse joguinho aqui. Não é só ele, dá para você baixar mais como se fosse uma loja de aplicativos. Obviamente não é o objetivo dessa central, mas é um bom demonstrativo do poder de processamento que ela tem. Além disso, você consegue vir aqui e assistir algum serviço de streaming e até pregar algumas peças nos seus amigos. Ele tem um easter egg aqui, uma surpresinha, que dá para você escolher em qual dos bancos ele vai fazer um barulho de pum. Então, se você quiser constranger algum amigo, é só você escolher, dá para você programar para esse som sair discretamente e olha só. Obviamente, o culpado é quem está do meu lado aqui. Dá até para escolher o barulho. E dá até para você personalizar a buzina. Você vem aqui, escolhe o barulho que você quer. Eu escolhi o La Cucaracha e olha só. Vou escolher um outro barulho aqui com o vidro aberto para você ver que o som sai lá fora mesmo e sai alto. Quando alguém contar uma piadinha sem graça, por exemplo. Ou então, quando você quiser ter uma buzina antiga. Tudo isso aqui à disposição nessa central multimídia. Bom, com tanta coisa legal lá na frente, a gente até esquece do passageiro aqui atrás. Mas quem estiver na segunda fileira vai estar muito bem servido de espaço. Isso porque a gente está falando de um carro com quase 5 metros de comprimento e quase 3 metros de entre-eixo. Então o espaço aqui é farto e o fato do chão ser plano torna tudo mais confortável. Além disso, o passageiro aqui atrás tem à disposição uma tela própria que serve tanto para você assistir algum serviço de streaming que você quiser, quanto para escolher a música, o aquecimento dos bancos e a direção do ar, que aqui no Tesla é feita de uma maneira muito legal com uma representação em 3D
do fluxo de vento. As saídas ficam bem escondidas aqui embaixo e a sensação que dá é que esse ar sai do nada. Você não vê muito bem de onde que ele vem, mas como esse gráfico aqui é muito bem feito, é muito intuitivo e muito fácil de você regular da maneira que você quiser. É um modo de condução tão extremo que ele não fica habilitado normalmente aqui no carro. Você tem que vir na central multimídia, selecionar o modo drag strip e aí são mais ou menos 20 minutos que a bateria vai levar só para esquentar. A gente já fez esse processo para ganhar tempo e aqui no painel já está indicando que o carro está pronto para a arrancada. Mas agora tem mais surpresa pelo caminho. O que o Léo vai fazer? Ele vai pisar no pedal do freio com o pé esquerdo e ao mesmo tempo ele vai pisar no acelerador. Nisso, aqui você está vendo a animação e o carro está entrando no modo de onça. Esse nome engraçado significa que ele está abaixando a frente para aumentar a tração e melhorar o desempenho. Quando ele estiver pronto, ele vai avisar para a gente. Aí é só o Léo tirar o pé do freio e a gente vai ver do que o Tesla Model S Plaid é capaz. 3, 2, 1. Jesus amado. Não tem como descrever. Não tem como descrever. Bom. E aí, Léo? Já pilotou algo parecido? Nunca na vida. Cara... Nesses 15 anos de pilotagem, é o carro mais agressivo que eu andei até hoje. Ó, pra vocês terem uma ideia, o meu chefe falou, um carro desse você vai ver o horizonte afunilar. Realmente ele tinha razão. Realmente ele tinha razão. Você vê aquela cena parecendo de filme, assim, que o horizonte vai afunilando e ficando borrado. Não tem explicação para a arrancada desse carro. Bom, eu ainda estou me recuperando dessa decolagem aqui que a gente acabou de fazer. É mais do que eu esperava, eu confesso. Mas agora é hora de medir o tempo oficial para entrar nos registros da 4 rodas. A gente vai fazer o mesmo teste que a gente faz em todo o carro, para a gente ter uma boa base de parâmetro. E quem vai fazer isso para a gente é o Léo. Tá preparado, Léo? Sim. Então bora, vamos nessa. Os resultados oficiais já saíram e, senhoras e senhores, a gente tem um recordista. Em 62 anos de revista 4 rodas, nunca um carro foi de 0 a 100 km por hora em 2,49 segundos. Isso é muito rápido. No quarto de milha ele também não fez feio não, foram 10,0 segundo. Ou seja, tempo de Bugatti. Mas no 0 a 100, esse carro não tem comparação. É o carro mais rápido do mundo de série. Depois dessa demonstração de força, é complicado falar mal desse carro, mas eu confesso de uma maneira bem sincera que o Tesla Model S me surpreendeu muito. A gente já esperava que ele tivesse uma aceleração absurda e bastante tecnologia, mas o conjunto dessa tecnologia é muito mais legal do que parece. Ele realmente interage com o motorista de uma maneira nova. É uma tecnologia que não é apenas para enfeitar, é para ajudar. Mas claro, isso está disponível em outros carros, inclusive da Tesla ou de outras marcas, mas nenhum deles tem a aceleração que esse carro tem. Aí eu pergunto para você, será que algum dia um carro mais rápido vai chegar? A combustão eu acho bem difícil, provavelmente vai ser um elétrico. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, quando ele estiver aqui no Brasil, a gente vai testar de novo e vai passar o tempo para você. De fato, esse foi o carro mais rápido já testado por 4 rodas. E é impressionante como esse Tesla ele precisa ser condicionado para conseguir entregar o máximo do seu desempenho. E com essa bomba, nós terminamos esse programa 4 rodas. Mas não fique triste porque semana que vem tem mais. E enquanto isso, você pode conferir todo o nosso conteúdo no site, na revista, nas redes sociais e também no nosso aplicativo para celulares.